E a nossa expectativa era de que isso aqui iluminasse, o que na verdade não acontece. Saudações baxterianos, aqui fala o Jack, e hoje a gente vai dar uma olhada nisso aqui que eu aguardei muito esse ano para chegar, consegui finalmente pegar agora no final do ano, que é o Six-Pack da McFarlane, o Six-Pack Ultimate Movie, sei lá das quantas que ele lançou, que reúne as diversas encarnações live action do Batman aí em forma de figuras de 7 polegadas da DC Multiverse. Então aqui a gente tem as 6 figuras: Michael Keaton do Batman, Val Kilmer do Batman Forever, o George Clooney do Batman e Robin, o Christian Bale na armadura do The Dark Knight, não a do Batman Begins, o Ben Affleck, que vamos falar aqui que é do Batman vs Superman, mas não é, e o Robert Pattinson aqui no The Batman, as 6 figuras juntas, todas as versões cinematográficas aí do Batman, nos seus detalhes. Vocês podem perceber que as figuras já estão fora da caixa, apesar da caixa ser linda, ser uma caixa maravilhosa e ser gigante, muito cheia até de pompa, muitas coisas legais. Recomendo que vocês vão assistir alguns reviews aí que tem as caixas, porque como vocês, meus colegas, são, assim como eu, colecionadores brasileiros, e o brasileiro sofre. Então assim, eu tinha duas opções: ou eu trazia as figuras, ou eu tentava trazer na caixa, e na caixa era praticamente impossível pelo peso e pelo tamanho. Então eu optei, infelizmente, por perder a caixa, por abandoná-la na sua origem e trazer apenas as figuras e os seus acessórios. Esse aqui vai ser um review diferente, eu não vou analisar a articulação de figura por figura, porque basicamente todas elas têm a mesma articulação, então eu vou escolher uma aí a qualquer momento para fazer as articulações, e elas têm basicamente todas elas os mesmos pontos de articulação. A gente também não vai fazer comparativo com outras figuras, porque a gente já tem um belo de um comparativo aqui entre elas. O que a gente vai olhar é o design das figuras, a gente vai olhar se eles realmente parecem aí com os atores, e também vai dar uma olhadinha aí em alguns detalhes, principalmente os pontos positivos e negativos de cada figura aí, quer dizer, esse pacote aí no geral. Então vamos começar primeiro falando, como a gente sempre começa, pelos acessórios. Os acessórios são muito poucos aí, apesar de tudo eles têm esse pack tem um diferencial que vale muito. O primeiro acessório que vocês têm que saber que essas figuras têm é o nosso já famoso stand da McFarlane, esse aqui. E aqui a gente pode ver que todas as figuras estão usando, não que elas não parem em pé sozinha, mas no calor colossal que está em São Paulo no momento, eu não arrisco deixar as figuras sem para fazer isso, porque eu tenho medo que elas tombem. Algumas delas têm algumas articulações um pouco mais rígidas, outras nem tanto. O Ben Affleck, por exemplo, já caiu 2 vezes, então eu optei por já deixá-los da base para que o nosso review possa fluir aí com mais tranquilidade. O fato é que, fora esses stands, as figuras em si não vêm com nenhum tipo de batirangue, não vêm com nenhum tipo de mãos extras. Todas elas vêm com os punhos cerrados, com exceção do Ben Affleck, que vem com mãos abertas, 2 mãos abertas. Todos eles vêm com punhos cerrados e nenhuma arma, nenhum acessório, nenhuma head extra, nada. O que eles vêm é com esse conjunto de cards aqui, que tá na minha mão agora, que vocês podem ver, que basicamente são ilustrações aí de cada filme. Então eu vou passar uma por vez aqui. Aqui é o do Batman do Michael Keaton. Agora aqui temos o Batman Forever do Val Kilmer. Aqui o do Batman e Robin. Christian Bale do The Dark Knight. O Ben Affleck no Justice League, no caso aqui, mas pode ver que esse uniforme não é aquele, a gente vai falar sobre isso depois. E o Robert Pattinson aqui no The Batman. Todos eles têm as informações um pouco diferentes, cada um, né, claro, do seu Batman, mas enfim, elas são essas aqui e nada demais. Fora isso, o grande atrativo desse pack, fora os nossos Batmans aqui, é isso aqui, que é um bate-sinal. Está aqui, muito bonito, ele se mexe, ele é funcional. Tá? Ele é funcional porque ele tem aqui um on e off, ele liga, né? E a nossa expectativa era de que isso aqui iluminasse, o que na verdade não acontece. Essa luz é muito fraca e ela não ilumina praticamente nada, ela não serve para nada. Então isso aqui é muito bonito como decoração para você colocar com a sua coleção do Batman aqui assim, é realmente muito legal, mas em termos de iluminação ele não faz muita coisa não. Uma coisa que eu achei legal aqui, deixa eu apagar essa luzinha aqui que lá não serve para nada no momento, é que essa frente aqui, que tá com o símbolo do Batman do Michael Keaton, ela é destacável. Vamos ver se eu consigo fazer aqui certinho, tem um espaço aqui certinho para eu colocar a mão. Ela é destacável do bate-sinal. Você só precisa desplugar aqui, como eu fiz agora. E aí, este logotipo aqui, ele é removível também, então você pode trocar ele pelo logotipo de algum dos outros Batmans. Então vamos ver quais são as opções disponíveis. Como esse símbolo basicamente é o mesmo pro Michael Keaton, pro
Val Kilmer e pro George Clooney, então eles mantiveram essa aqui. Eu sinceramente achei que, quando eu vi as imagens, achei que esse plastiquinho aqui, ele seria vagabundo, era uma coisa bem livre, mas não, ele é de acrílico, ele é bem resistente, ele é bem durinho, mas eu sinceramente achei meio porco o símbolo. Vocês podem ver que ele não é muito bem desenhado, tem até umas deformidades ali que eu não imaginaria que teria num negócio desse, né? Então esse aqui tem, achei um tanto porco isso, poderia ser melhor, acho que esse aqui é o mais gritante deles, mas todos eles mantêm meio que essa qualidade. Então as opções que a gente tem aqui para colocar no bate-sinal são essa aqui, que eu falei que equivale basicamente aquelas 3 figuras, e as outras que nós temos aqui na mão, vamos pela ordem, é a do Christian Bale, que tá aqui, então você pode colocar aqui, fica bem legal. Esse aqui eu acho que é o que mais parece, inclusive, com o formato. Temos também a do Ben Affleck, que tá aqui, que essa aqui a minha já veio toda meio riscada, eu preciso passar um pano, alguma coisa lá pra ver, então volta aqui. A do Ben Affleck lá no Justice League. E por fim, o mais estranho de todos para mim, que é o do Robert Pattinson, que é esse aqui. Também você pode colocar aqui e fazer o logo, né? Então a ideia era que isso aqui refletisse o logo no seu quarto, na sua estante, né? Mas enfim, ficou bem fraca essa luzinha aqui. Podem ver que aqui, ó, é só uma luzinha, vou tentar ligar ela pra vocês verem. É só isso aqui, ó, uma luzinha bem fraca e nada mais, é minúscula ali. Acho que isso aqui tinha que ser feito de uma maneira bem mais forte. Então, como eu disse, é simples, todos eles têm o mesmo formato. É só vir aqui e encaixar desta forma aqui, ou será que é o contrário? Ah, perdão, é o contrário aqui, assim. Inclusive, um lado e o outro são diferentes justamente pra gente saber que lado que é, e eu que sou burro não olhei. Aí você só vem aqui e encaixa da forma que você quer, e por fim, só vem aqui e encaixa a frente dele novamente, como eu tinha tirado. Só encaixa novamente aqui, fica muito bonito. Tá aqui o bate-sinal, eu não tinha nenhum bate-sinal desse tamanho aqui, pode vir aqui perto das figuras, ó. Vou trazer uma aqui pra frente. Fica bem legal, gostei bastante do bate-sinal, apesar da luzinha. Vou ver se tem alguma forma de trocar aquilo ali para deixar uma luz mais forte, uma coisa mais vibrante. Mas afinal de contas é só uma bateriazinha aqui que você coloca. Então, nada demais, mas gostei bastante. Isso aqui é um grande diferencial aí do pack. Bom, agora vamos dar uma olhada geral aí nas figuras individualmente. Eu vou falar delas brevemente, vou mostrar o que eu mais gostei nelas e o que eu não gostei. Vamos fazer na ordem de lançamento do filme, então vamos começar aqui pelo Michael Keaton. Eu acho ela muito bem feita, então tá aqui. Eu gostei bastante das cores do logo, eu gostei bastante do cinto dele, da cor dourada bem forte, e eu gostei principalmente dessa cor mais fosca que vem em toda a armadura do Batman aqui, toda essa parte preta. Ela é bem mais fosca que as demais, né, que principalmente a figura do The Flash ali, que é mais brilhante. Então eu gostei muito, gostei da capa de pano também. Eu não achei um pano tão vagabundo quanto eu achei que seria. Eu gostei dele, nesse caso aqui ela ficou muito boa, mas uma coisa que ninguém gosta, quando que já viu, claro, dessas figuras, é a cabeça dele, que na verdade se move, né? Eu vou reclamar de um ponto de articulação, porque por conta dessa decisão de colocar a articulação, perdeu-se aquela ideia de uma coisa única que venha aqui da cabeça até o pescoço e se liga. Então ele perdeu um pouco do design. Eu acho que isso é uma falha da figura, é uma falha que eu tô acostumado, então eu não me incomodo muito. Já vi até umas pessoas que retiraram o pino e abaixaram a cabeça para ficar mais parecido com o Michael Keaton, né? Mas essa é uma figura que teoricamente não deveria poder fazer isso aqui, não deveria poder olhar pro lado, porque a armadura dele não permitia. Mas de resto, eu fiquei bem impressionado com a figura. É uma figura que eu imaginei que seria talvez a que eu menos gostasse, e não é o caso. Eu tô contente com ela, inclusive eu acho que essa aqui vai ser a que vai ficar do lado do Batmóvel, assim que eu pegar ela de volta, né, o Batmóvel de 89, e eu tô satisfeito, apesar desse rosto. E, por incrível que pareça, eu acho até que o rosto, de alguma maneira, lembra sim o Michael Keaton, não tanto quanto outras figuras. Então, por exemplo, deixa eu fazer um comparativo rápido. Eu falei que não ia fazer, mas já estou mentindo. Deixa eu pegar aqui o meu Batman da NECA, do de 89, só pra gente ver a comparação dos dois. Olha, tá aqui. Esse com certeza parece muito mais o Batman do Michael Keaton, mas eu acho que ele até lembra. Então, se você coloca assim, eu acho que até lembra. Mas olha só como tinha que ser o capuz, né? Tinha que ser uma coisa única assim, e não acontece. Mas essa figura aqui, ela é maior zona. Eu gosto mais, tem mais articulações, tem mais mobilidade do que essa aqui, e tá aqui a comparação entre as duas figuras do Michael Keaton. Eu gostei dessa figura, assim, não vou reclamar muito dela não, tenho outra figura aí pra reclamar mais do que essa. Já partindo aqui agora pro Val Kilmer, a gente vai trazer, e uma coisa que me espantou muito foi esse rosto. Eu achei muito parecido com o ator, eu achei que ficou muito bom, acho que de todos, inclusive, é o rosto que eu mais gostei. Eu gostei das cores da vestimenta, esse azul metálico, apesar de que no filme provavelmente isso teria que ser cinza. Eu lembro que algumas vezes, dependendo da luminosidade que tinha, a figura realmente ficava nesse tom azulado. Eu gostei bastante das cores, gostei de como foi feito o design aqui, trazer de volta. Então, por exemplo, a cabeça dele aqui tem aquelas faixas aqui lá, né, essa abertura aqui, tinha. O morcego também esculpido, toda essa parte aqui de musculatura, parecia como se fosse uma parte de musculatura interna de um ser humano sem a pele. Tá bem feita, muito bem feita. Eu gostei bastante aqui, as botas também, olha só.
muito bom, muito bem feitas. A cor é muito legal, ela brilha muito. E talvez, a gente vai ver no final, mas talvez essa seja a minha figura favorita do pack. Eu vi muito gringo reclamando dessa figura, mas eu acho realmente muito parecido com o Val Kilmer. Eu até fui lá, fui no Google rapidão e abri umas fotos, escrevi Val Kilmer Batman com esse uniforme, eu olhei. E pra mim, eu acho que capturaram muito bem a essência ali do personagem e a fidelidade ali com o ator. Eu acho que tá muito bom. De pontos negativos dessa figura aqui, eu tenho dois. O primeiro é a capa, porque apesar de ser do mesmo material ali, ela tá bem feita, é preta, e eu acho que essa capa deveria ser da cor do uniforme dele para se manter condizente. Acho que seria muito mais bonita a figura se ele viesse com um material até um pouco diferente daquela e na cor do uniforme, que é como a capa da figura realmente é na peça. A capa do personagem é no filme, e apesar desse tom metálico dele muito bonito, eu acho que eles pecaram principalmente no material aqui do joelho, que dá pra ver claramente uma diferença, né? Ele é fosco, ele não brilha como o resto da armadura, então quando você olha a figura não toda, você acaba não reparando, mas se você vai olhar nos detalhes, como eu tô fazendo agora, você percebe a diferença de material daqui pra cá, e isso acontece no cotovelo também, mas dá pra perceber muito menos, porque afinal de contas fica pra trás, então não se nota tanto. Mas de resto, eu tô muito satisfeito. Essa aqui acho que foi a figura que eu realmente mais gostei. Achei ela muito bonita e tô contente. Partindo pra terceira figura que tá aqui, é o George Clooney, né? Então, do Batman e Robin. É o filme que eu não gosto do Batman. Hoje em dia ele é mais engraçado, mais cômico do que outra coisa, né? Mas ele, afinal de contas, afundou a franquia por anos aí. Pode ver que a figura tá muito boa também, acho que lembra bastante o George Clooney aqui a figura, somente se você dá uma abaixadinha aqui assim, não deixa tanto o nariz dele aparecer, acho que fica muito legal. Sim, a figura tem os Batmamilos ali, os famigerados Batmamilos, e eu acho que tá muito boa. As cores da figura estão condizentes ali com aquele uniforme mais cinza chumbo, quase roxo às vezes, que aparecia no filme. Uma cor só, o uniforme inteiro, então ele tem um morcego menor, que massa. Temos essa bota aqui, acho que a bota muito bem feita. Tudo que é exagerado na figura, tudo que tinha de exagerado nesse design aqui do filme do Schumacher tá presente. Então o morcego no peito, no peito aqui mais simples, com os mamilos, a musculatura de estátua grega também tá aqui, os exageros dos morcegos nas botas, tudo muito bem feito ali, né? Aqui que é diferentão, em vez de ter as três pontinhas ali, ele tinha uma coisa mais fixa, então tá aqui igual. No geral, eu também gostei dessa figura, eu vejo muita gente elogiar ela. Essa figura aqui me incomoda em duas coisas. Uma delas é uma que eu já reclamei no Val Kilmer, que é a capa, que eu acho que a figura se beneficiaria muito mais se a capa fosse de um material diferente e da mesma cor do uniforme. Então, por exemplo, se a gente for pegar essa figura que foi lançada recentemente na Wave do filme, né, que tem a Era Venenosa, tem o Ciro Frio, a capa é de plástico e a capa segue as cores, isso aqui, né, chegou a ser muito mais fiel à figura. E o outro é que nesse aqui eu acho que ele errou bastante no tamanho do calção. É nítido o tamanho aqui da cuecona de borracha que as figuras do McFarlane tem. Ele é muito bom em esconder esse cuecão aqui, geralmente nas figuras do Batman, justamente por conta do cinto de utilidades, mas nesse caso aqui eu acho que ele ficou enorme, tanto na frente quanto atrás. E aqui, se você for olhar também, uma coisa que eu quero reclamar muito, é que se você for olhar aqui, não tem o close-up do bumbum do George Clooney, né? Como tem no filme, o bumbum dele não tá bem definido igual tava no filme, então aqui, ponto negativo pro McFarlane por não ter feito uma bunda mais torneada pro George Clooney. Mas no geral, eu gostei também dessa figura, ainda não me decidi em que lugar ela se encaixa no meu ranking aqui de figuras do Batman, a gente vai ver isso na sequência. Partindo para quarta figura, que seria o Christian Bale, eu acho que essa é a figura que mais me decepcionou de todas dessa Wave, principalmente porque eu tenho o Christian Bale da Wave do Cavaleiro das Trevas, e as coisas que mais mudaram foi a tonalidade do cinza. Esse aqui tá muito mais brilhante do que o outro. A capa também, aliás, a capa é uma coisa que eu gostei, eu falei o contrário aqui. A capa eu gostei, mas a tonalidade da armadura tá diferente, esse aqui tá muito mais brilhante. O material também parece diferente, esse aqui parece um plástico mais vagabundo, o que é muito estranho, porque afinal de contas, essa teoricamente é a figura, vamos chamar assim, de premium, né? Afinal de contas, no Six Pack Deluxe lá do McFarlane, e pode ver que a figura brilha, né? Com as luzes batendo, ela brilha bastante. Ela é bonita, ela continua sendo uma figura que remete muito ao filme, ela tá bem fiel ao design do filme, mas ela me trouxe essa estranheza com o material. Vou pegar aqui o Batman que eu tenho do Cavaleiro das Trevas, só pra fazer a comparação de novo, já que são figuras que eu tenho. Vou pegar, tá aqui, ó, as duas do lado a lado, e eu acho que, apesar de tudo, né, apesar de ser do filme ser mais escuro, acho que essa figura aqui tá mais bem cuidada, tá mais bem produzida. O material dela me parece de melhor qualidade que o desse aqui. Esse aqui brilha demais. Outra coisa que eu notei é que, se você olhar para os joelhos esse aqui os joelhos estão mais separados, esse aqui os joelhos estão para dentro.
e eu não consigo fazer eles mudarem. A capa de pano realmente fica melhor. Então, se você olhar aqui essa capa que tem na figura do Bale, ela é mais caída e você não consegue ter muita coisa, enquanto essa aqui já ajuda no design da figura. Então, se eu pudesse, eu gostaria, na verdade, de ter essa figura com essas cores e esse material aqui com essa capa. Talvez, inclusive, eu pense em customizar esse Batman aqui só para trocar essa capa. Outra coisa é que você pode ver que, por exemplo, a mão dele aqui, apesar de ser um punho, aqui ela já foi pintada de maneira diferente, e eu sinceramente não lembro da mão, né, das luvas do Batman do Christian Bale serem prateadas dessa forma. Inclusive, a única coisa que é prateada dessa forma na figura inteira são essas luvas dele, né? O resto não. E aqui eu acho que tá muito mais condizente com o do filme. Apesar de tudo, aqui esse cinza e preto dessa figura aqui é melhor do que esse aqui. Eu não sei se dá pra ver a diferença de qualidade que tem no plástico. Assim, não sei se só na câmera é visível, mas esse plástico aqui parece melhor do que esse aqui. Inclusive, assim, no tato dá pra sentir. Então, uma coisa que eu dei sorte também é que essas figuras acabam vindo às vezes com o cinto colado ao contrário, e pelo que eu vi, nenhuma das minhas tem isso. As minhas estão com o cinto colado corretamente, as duas, então ponto aí pro McFarlane para fazer o mínimo necessário. E tá aí, os joelhos dessa figura me incomodam, essa pintura aqui, a qualidade do plástico, mas no geral ela é exatamente igual a essa aqui. Então, se você não conseguiu pegar a da Wave e pegou a do Peck, tudo bem, as duas são bem parecidas. Agora aqui o Ben Affleck. Essa figura aqui é uma figura que eu gosto bastante, mas ela talvez seja a figura mais estranha aqui desse pack. Primeiro porque ele fala que esse aqui é o Batman da Liga da Justiça, e ele tá com o uniforme do final do filme, aquela armadura, aquela que eles vão enfrentar o Lobo da Steppe. Só que ele nunca usa naquele filme essa máscara com essa armadura. Essa aqui é a máscara inicial do Batman, né, do primeiro uniforme dele. E ele lança como Liga da Justiça meio que um Frankenstein, porque como eu disse, essa armadura aqui é de um jeito, a cabeça é de outro. Essa aqui, se fosse aquela do óculos que ele já lançou, seria a mesma figura. Então talvez seja por isso que ele fez essa mudança, porque todo mundo pedia um Ben Affleck com essa máscara, mas com o uniforme original, e ele não fez. Talvez ele lance aí no futuro, mas no geral essa é uma figura que eu gosto bastante. Ela tem essas cores muito bonitas. Eu não me incomodo muito com a falta do óculos, né? Eu acho até mais legal assim. Eu gosto muito do prateado que ele colocou, dos design aqui. Então você chega perto assim, a quantidade de detalhes que tem, né, de fibras, de cintos passando, da parte de metal assim, pintada realmente diferente. Eu achei bem legal. Eu gosto do rosto também, acho que lembra bastante o Ben Affleck, muito mais do que a figura do The Flash que lançaram, que além das cores estarem todas erradas, parece muito mais o dublê dele do que o ator. Também tá legal. E esse aqui eu acho que a capa tá ok, não atrapalha nem ajuda. A capa do outro que tinha umas texturas muito bonitas, então essa aqui, se fosse de um material diferente, talvez fosse melhor. Acho que esse cinto aqui poderia ter uma pintura diferenciada, um pouco pintado melhor, mas isso não aconteceu. E curiosamente, como eu disse, essa é a única figura que, em vez de ter punhos cerrados, né, como todas as outras, tem essa mão aberta aqui para segurar algum tipo de equipamento que simplesmente não vem com ele. Então você vai ter que pegar de alguma outra figura que você tem, outro Batman aí, e colocar. Eu já procurei outras figuras também, principalmente a figura do The Flash, para ver se dava para trocar essa mão dele por punhos, e não cabe, os pinos são diferentes. Ele conseguiu fazer isso aí, conseguiu colocar pinos diferentes para figuras do mesmo personagem, então não dá para utilizar a mão de outro personagem. De resto, ele é o mais parrudão. O design da figura é bonito. Aqui pra trás ele já fica mais simplão, mas é bonito, eu gostei também. Não é a figura favorita do pack, mas eu tô satisfeito. Eu não tinha nenhum Ben Affleck dessa forma, agora tem. E pra finalizar as figuras do Batman, tá aqui o Robert Pattinson, que eu vou falar pra vocês que me surpreendeu bastante. Notei algumas coisas aí de diferente da figura base que foi lançada junto com o filme. Achei curioso. Eu vou puxar a minha figura que eu tenho aqui anterior também dele, e a gente vai ver algumas coisas aí, só que vocês vão ter que me desculpar, porque o meu outro Robert Pattinson está muito customizado. Eu mexi muito nele, tanto em pintura quanto em head. Então até peço aqui, vou trazer para vocês. Essa figura talvez fique feio perto da outra que tá aqui, mas esse aqui é a figura original. Duas coisas que eu noto quando eu coloco as figuras de lado é que essa peça aqui do tronco, tanto essas duas perto, foi diminuída aqui, então ela tá mais esguia, aqui tá menor, não tá tão grande. A pintura original dessa figura aqui, ela era quase um verde musgo, enquanto essa aqui tem um cinza assim, e essa aqui, ela tem já um jateado, umas partes mais claras pintadas ali, mostrando como se fosse até um tipo de dano, né, então dá pra ver aqui. A outra era muito lisona. Deixa eu ver se essa aqui eu ainda tenho, se eu consigo mostrar. Era assim, ó, basicamente. Essa cor aqui, sem nada. Enquanto essa aqui, se a gente vira e olha, ela tá mais clara. Ela tem não tem tanta pintura nas costas, mas na frente aqui dá pra ver uma boa diferença.
Essa aqui vinha só com essas mãozinhas abertas aqui, que não serviam pra nada. Inclusive, eu até roubei uma figura aqui, da DC Direct, eu roubei uma lanterna pra pôr na mão dele, né? E a minha figura, além de tudo, é aquela que veio, a famigerada figura que veio errada, que tinha a cabeça do Robert Pattinson, que está aqui, inclusive. Vou trazer a original aqui, tá aqui. Outra coisa, detalhe, vou trazer aqui. Eu, olhando, pelo menos, acho que essa cabeça aqui também está ligeiramente menor que essa. Também aqui pela linha do queixo, ó, dá pra ver que uma cabeça... essa cabeça aqui é um pouco menor que essa, aparentemente, pelo menos aos meus olhos ela é. Eu acabei trocando, peguei uma Red Custom aí com o Dark Side Studios, aliás, recomendo muito o trabalho deles. Vou pedir até pro Alex colocar um link aqui pro Instagram do cara, que é muito bom, tem muita Red lá, muita coisa legal. Eu peguei essa Red maravilhosa aqui, e aí fora que, sim, toda a parte de pintura que vocês estão vendo aqui, de prateado, de gasto na figura, não vem com ela, fui eu e o Alex que fizemos a figura, sujeira em bota, isso aí, nada tem na figura original, mas eu fiquei bem contente com essa figura aqui. Eu vou refazer tudo esse trambique aqui, toda essa porcaria que eu fiz, eu vou refazer nessa. Eu fiquei muito satisfeito com ela, porque ela tá mais esguia, como eu falei. O prata da armadura tá bem melhor pintado, a cabeça tá um pouco mais proporcional, e nessa figura eu acho que a capa de pano foi a que deu o melhor resultado, porque como esse aqui tem certinho o colar aqui, né, a gola dele, a minha figura era aquela que veio errada, que tinha uma cabeça e tinha o capuz dele caído aqui, eu tive que cortar, então ele ficou sem gola. Esse tem a gola certinho. Essa capa de pano aqui, muito legal. Se você joga ela pra trás dessa forma, fica igualzinho do filme, fica muito legal. Está um efeito muito bacana da capa caindo. E eu achei que... e outra coisa, essa figura também, olha, ela tá meio que olhando pra frente, um pouco pra esquerda, um pouco pra direita, talvez, enquanto eu olhava tudo pra esquerda. Então ficou legal. E essa aqui também vem com as mãozinhas de punho cerrado aqui, que a outra não tinha. Então esse aqui já dá pra você colocar o Batman mais em pose de ataque. Outra coisa que é legal é que essa sim você consegue trocar as mãos por essa, porque a figura, os braços são os mesmos. Então você consegue ter ali uma variedade de mãos maior para a figura. Claro que assim, para fazer isso você teria que comprar duas figuras, o que é um absurdo. Mas como eu tenho as duas aqui por conta do pack, vou acabar fazendo isso. Então essa figura aqui me surpreendeu bastante por essas pequenas melhorias aí que foram feitas para deixar a figura um pouco mais anatomicamente parecida com o ator. Vamos partir para as medições. Eu só vou jogar ali na frente para vocês verem mais ou menos o tamanho de cada figura. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Elas medem ali até o topo da sua orelhinha, 19 centímetros pro Ben Affleck. Aliás, pro Christian Bale, 19 também pro Ben Affleck. 19 e quase meio pro Batson por causa do tamanho da orelha, mesma 19 pro Clooney, 19 e 19, todos 19 aí. Não vou fazer comparação com outras figuras, porque nós todos a gente já tá vendo 6 Batmans na tela. Se eu tivesse que colocar essas figuras em ranking para definir qual é a minha preferência, eu acho que talvez seja um pouco surpreendente, mas a que eu mais gostei é o Val Kilmer. A segunda que eu mais gostei, tô indeciso, mas eu acho que vai ser o Robert Pattinson, por causa dessas melhorias. A terceira é o George Clooney. Aí o Ben Affleck. O Michael Keaton viria em quinto e em último lugar o Christian Bale, por conta dessas pequenas diferenças que ele tem em relação a outra figura. Acho que seria essa aqui a minha ordem de preferência. O problema é que eu gosto muito dessa figura também, eu quero inverter essas duas de lugar. Inclusive, eu acho que do meu ranking final, se eu fosse deixar, a hora que eu for deixar as minhas figuras juntas, eu acho que esse aqui, inclusive, vai sair fora e esse aqui vai entrar no lugar. Aí eu acho que as figuras vão ficar melhores, apesar da capa de plástico aí, depois eu troco uma de pano, enfim. Mas tá aí. Se eu tô satisfeito, sim, eu tô. Eu nunca imaginei que a gente teria um boneco do Val Kilmer ou do George Clooney. Muito menos que a gente teria um pack desse, né? Que vem com essas figuras, as bases, os cards e mais aqui o bate-sinal. Eu acho que foi um pack legal. Eu acho que principalmente porque é um pack que não custa o olho da cara. São 6 figuras e eu peguei em promoção no site da McFarlane quando saiu. Mais uns descontos que teve lá, acabou saindo $122, né? São 6 figuras. Basicamente aí $20 por figura. Só que ainda tem o bate-sinal, que é uma coisa bem grande, né? Então, diferentona. No meu caso, não ter outros acessórios não é problema, porque eu tenho batirangue de sobra, tenho bate-gancho de sobra aqui, então para colocar essas figuras, mas tem o fato também de que essas figuras não têm mãos extras, então ficam aí só na posição de soco e é assim que todos eles vão ficar. Então, tô satisfeito, gostei bastante. É um pack que quando saiu eu falei, não, isso eu preciso pegar. E eu recomendo sim, se você puder encontrar num preço justo, nada exorbitante. A gente já via aí gente vendendo esse pack por mais de R$1.000 e sinceramente
não vale não. Se for pra ser esse valor, não vale não. Fora que também temos o fato de que essa figura já saiu avulsa. Ele já anunciou uma figura avulsa dessa aqui nova. Esse carinha aqui já saiu na própria Wave. Esse aqui tem várias versões, tem a versão do The Flash, tem essa versão agora. Vai com certeza sair outra. E eu não duvido nada que saia uma Wave com esse cara aqui, talvez num outro uniforme. Então, se você achou muito caro ou se não consegue pegar as figuras, é só ter a nossa paciência de colecionador que essas figuras invariavelmente vão aparecer aí, certo? E para finalizar, eu só queria falar que se você gostou desse review, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo, assistir os nossos outros vídeos e, mais importante ainda, se você puder, seja um Baxter membro, apenas R$ 2,99 ao mês, e você tem acesso a reviews antecipados, participa das nossas enquetes, participa do melhor grupo de WhatsApp do Brasil, que é o da Baxter. A gente fala de figuras ali o dia inteiro, só fala de colecionáveis, tudo num ambiente muito saudável, muito divertido e muito respeitoso. E participa também dos nossos sorteios bimestrais aí de figuras. Toda vez que a gente consegue juntar uma graninha dos membros, a gente vai lá, compra uma figura e, em vez de gastar com a gente vai lá e presenteia alguém que nos ajuda a manter esse canal com uma figura nova. Pode ser uma figura da DC, pode ser uma figura da Marvel, nunca sabemos, é na hora que a gente decide. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no nosso próximo review e até lá. Fui!